terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, não bêbados, mas saciados, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Diga bem forte comigo assim: Jesus guardou o melhor para a minha vida e a minha família. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Não teve esse negócio de Jesus fazer milagre quando era criança não, viu? Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Diga glória a Deus. Irmãos, é impressionante como na vida nós passamos por mudanças e transições. A vida, ela está constantemente mudando. Nós estamos constantemente passando por ciclos, por fases, por momentos da nossa vida. Alguns ciclos, algumas dessas fases, nós conseguimos nos preparar para elas. Sabemos que virão, nós conseguimos antecipar. Porém, muitas outras, elas mudam sem nenhum aviso prévio, elas mudam sem nenhum planejamento. Às vezes são portas que se abrem, portas que se fecham, pessoas que vêm na nossa vida e pessoas que se vão, circunstâncias que se alteram. E quantas vezes nós olhamos para aquelas mudanças e nós não sabemos como lidar com elas, e como que nós podemos enfrentá-las, e como nós podemos agora se comportar nesse futuro novo diante de nós. Foi o que aconteceu nessa história. A Bíblia diz que Jesus, certa vez, ele está ali numa festa de casamento. Olha, irmãos, como Jesus, ele ama cada um de nós. Jesus se preocupou até mesmo com uma festa de casamento. A Bíblia diz que Jesus, estando ali naquela festa, provavelmente de uns parentes dele, a Bíblia diz que o vinho naquela festa se acabou. Nós não vamos entrar aqui no mérito se era um vinho alcoólico ou não, não é esse o nosso motivo hoje. Mas era muito comum naquela época as festas durarem muitos dias, né? Hoje as festas de casamentos duram cerca de 3, 4 horas, mas naqueles dias duravam às vezes 5 dias, 6 dias, até uma semana. Você imagina, irmãos, o prejuízo que seria hoje fazer uma festa de uma semana, né? Com todo mundo comendo, daquele jeito, né? E a Bíblia diz que num determinado momento as coisas não saíram como eles planejaram. O vinho acaba. Nós não sabemos exatamente qual foi o motivo que o vinho acabou-se. Talvez quem comprou não comprou a quantidade certa, errou no cálculo. Talvez foram alguns convidados a mais, uns bicão aí, né? Que tem uns bicão de festa, né, irmãos? Que não seja você, viu? Faz isso que é coisa feia, viu? Né? Talvez pareceu uns bicão lá. Alguma coisa aconteceu e o vinho acabou. Mas preste atenção, isso não é uma falha simples. Acabar o vinho de uma festa era um erro gravíssimo. Porque de uma certa forma, aquilo trazia uma mensagem que aquele casamento já estava azarado. Você imagina se a noiva ficasse sabendo, o noivo ficasse sabendo que o vinho acabou, ele já ia começar desesperado, porque noiva, irmão, você sabe que noiva não fica estressada, né? As noivas são muito calmas. Tem noivas aí, né? As noivas são calminhas, né? E você imagina o que ia acontecer, todo mundo fala assim: olha, esse casamento não vai dar certo. Já na festa já está dando tudo errado. Então a Bíblia diz que algumas pessoas, talvez os familiares ali, eles vão lá, temos que resolver esse negócio, e não vamos deixar ninguém ficar sabendo que o vinho acabou. Então Maria chega até Jesus e fala assim: Jesus, faz alguma coisa, vem intervir nessa situação. Nós não estávamos preparados para isso.
A Bíblia então diz que Jesus chama os servos e fala: olha, tragam aqui os potes, como tipo tonéis, mais ou menos desse tamanho, de pedras, pesadíssimos. Jesus então diz: encham eles de águas, cerca de 600 litros de água, juntando todos os potes. E Jesus falou assim: agora vocês peguem essas águas e levem até o encarregado da festa, o que estava organizando, porque nem ele ficou sabendo que o vinho acabou. E a Bíblia diz, presta atenção, que enquanto eles estão levando aqueles tonéis, o milagre vai acontecendo, e aquela água vai sendo transformada em vinho. Quando ela chega lá naquele encarregado, já não é mais água, mas agora é vinho. Quando o encarregado, o organizador da festa, ele toma aquele vinho, ele fala: espera aí, tem algo diferente. Esse vinho é o melhor vinho, nunca tomamos um vinho como esse. Ele chama o noivo e fala assim: que negócio é esse? Você serviu o vinho pior e deixou o melhor para o final? Todo mundo faz o contrário. Todo mundo serve o melhor primeiro, e depois, que está todo mundo já satisfeito, aí começa, a colocar ali o pior. E a Bíblia então diz, a frase daquele homem, daquele encarregado: esse vinho, Jesus guardou o melhor para o final. E ali Jesus salvou aquela situação, Jesus interviu naquela festa. E a grande notícia, irmãos, é que esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, para fazer uma transformação nas nossas vidas. Qual é a mudança pela qual você está passando? Qual é a transição pela qual você está passando na sua vida? O que talvez aconteceu que mudou os seus planos? O que talvez aconteceu que foi diferente daquilo que você planejou? Quantos de nós, irmãos, talvez já passamos por algumas experiências dessas, não é verdade? Um dia você acorda empregado, e você vai trabalhar, o chefe põe a mão no seu ombro e começa a elogiar você demais. Você já começa a ficar: esse elogio está estranho. Olha, você é muito importante, sem você a gente não conseguiria. E aí você sabe que ele está sendo muito educado para terminar com uma frase: você está despedido. Quantos de nós talvez nos preparamos para algo? Você estudou, você fez faculdade, você fez curso, se aprimorou, e tudo isso foi muito importante e trouxe você até onde você está hoje. Essa formação sua te trouxe da onde você estava, te colocou aonde você está hoje. Mas presta atenção, você olha para o futuro e esse mundo que está constantemente em mudança, e você começa a olhar para frente e dizer: olha, o que eu tenho foi suficiente para me trazer aqui, mas não é suficiente para me levar aonde eu preciso. Esse mundo que muda muito rápido. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, você já sabia disso? Você já sabe disso, que cerca de 30%, 25% a 30% das profissões hoje nos Estados Unidos, há 25 anos atrás, elas não existiam. Não existiam. Quem imaginar que há 25 anos atrás alguém ia abrir uma loja de capinha de celular? Não existia isso. E às vezes nós olhamos esse mundo mudando, e realmente às vezes a gente fica com medo. Será que eu vou conseguir me adaptar? Será que eu vou conseguir vencer e sobreviver? Às vezes a família, um casamento que se desfaz, às vezes por um divórcio, a pessoa que nos abandona, às vezes pela morte de um ente querido, um familiar, às vezes alguém da família, que faz com que nunca mais sejam as coisas como eram antigamente. Às vezes você está bem, um acidente, uma dor no corpo, você está tocando a sua vida, está tudo normal, tudo no planejado, mas aquele acidente, aquela dor não estava no seu planejamento. E aí, irmãos, nós chegamos nessa situação como aqueles homens estavam. Veja bem, eles não podiam cancelar a festa. Podiam cancelar, irmãos? Não podia. Não tinham como voltar atrás. A festa já havia começado. Acabar a festa, anular, mandar os convidados embora não era uma solução. Mas eles também não sabiam o que fazer para frente. E às vezes nós estamos assim na nossa vida. Nós olhamos para trás e às vezes lembramos das coisas boas que aconteceram. E se elas foram maravilhosas, nós começamos a olhar e às vezes começamos a perguntar: será que um dia eu posso ser feliz como eu era naquela época? Será que ainda eu posso ter uma vida abençoada como eu tinha?
Será que um dia eu posso ter uma casa, um emprego? Será que um dia eu posso ter alegria, paz, amizade, uma família como eu tinha? Se o passado então foi terrível, aí que a gente não quer saber dele. Então a gente olha e chega a essa conclusão: já está longe demais aquele passado, não tem como chegar lá. Mas eu olho para frente e penso, como eu vou avançar? Não tem como voltar e não sei como ir para frente. Não tenho coragem, não tenho ânimo, não tenho força, não tenho direção, não sei como fazer. Assim, talvez, irmãos, muitos de nós entramos aqui nessa noite. Você sente que você está nesta transição. Você sente que a sua vida reposicionou de lugar. E assim como aqueles homens naquela festa, alguém então ali, Maria, ela traz a solução e diz: vamos até Jesus. Em Jesus, irmãos, esse problema é todo resolvido. Porque quando nós temos Cristo Jesus na nossa vida, quando nós temos o Senhor Jesus em nós, isso não se torna mais problema. Você sabia disso? Porque quando você tem Jesus na sua vida, a sua vida começa a agir num novo padrão, a sua vida começa a agir numa nova perspectiva, porque em Cristo Jesus, o melhor sempre está à frente de nós. Em Cristo Jesus, o melhor sempre ainda vai chegar. Em Cristo Jesus, o melhor ainda está guardado e reservado. Quando Jesus multiplicou aquela água em vinho, aqueles homens ficaram confusos, disseram: espera aí, o melhor vem depois. Sim, irmãos, com Jesus, o melhor ainda está para acontecer. Os melhores dias da sua vida, os melhores anos da sua vida ainda vão ser vividos. Tenha esperança, deixe essa alegria entrar em seu coração nesta noite. Irmãos, Deus não quer que a gente tenha 10, 20 anos melhores da vida e depois passar 40, 50 olhando para trás pensando: aquela época foi boa, aqueles dias foram bons. Não, irmãos, com Cristo Jesus o fim é sempre melhor que o começo. Eclesiastes 7:8 diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Levante as suas duas mãos para o alto e diga bem forte: os melhores dias, os melhores anos da minha vida, da minha família e da nossa igreja ainda estão por vir. Você pode aplaudir Jesus por isso, mas só aplaude se você tem fé, só aplauda se você crê nisso. Declare mais uma vez: os melhores dias estão por vir. Deus é especialista em fazer com que o seu futuro seja melhor do que o seu passado. Essa é a diferença, irmãos, em termos Cristo Jesus. Ele faz o milagre, Ele redireciona, Ele nos capacita, Ele intervém em nossas vidas. Para de ficar chorando, para de ficar: olha, aquela casa, que casa, aquela casa, como era feliz naquela casa. Talvez você teve que desfazer daquela casa, mas, irmãos, eu tenho uma notícia espetacular nessa noite. Você quer ouvi-la? Você sabia que tijolo e cimento ainda estão à venda? Tijolo e cimento ainda estão à venda. Aquela casa poderia ser uma bênção, mas Deus ainda pode te abençoar, e você pode comprar tijolo ainda, você ainda pode comprar cimento, e Deus ainda pode dar uma casa muito melhor que aquela casa que você tinha. Talvez o teu emprego, as dificuldades, irmãos, deixe Jesus fazer nos próximos dias, próximos anos, os melhores da sua vida. Vai se adaptar, vai estudar. Pega um livro, pega um e-book, vai entender esse negócio de Instagram aí. E vai viver o melhor de Deus, e vai colocar os seus produtos na internet, abrir uma loja no Mercado Livre, e deixar Deus abençoar e prosperar a sua vida. Irmãos, os melhores dias Deus ainda vai realizar na sua vida. Você toma posse disso? Eu quero contar aqui hoje à noite testemunho, quero contar o testemunho da irmã Cida. E ela contou para nós quarta-feira, quem estava aqui ouviu. A irmã Cida está, acho que por volta de 70 anos de idade.
E esses dias ela chegou para nós, é isso? 70 anos mais ou menos? Isso. Esses dias ela chegou para mim no final do ano e falou assim: pastor, eu sei que o senhor vai puxar minha orelha. E eu falei: irmã, você já está falando isso, você já sabe que eu vou puxar mesmo, né? Quando a pessoa chega assim, eu não vou poder estar no mega culto da virada. Eu falei: irmã Cida, que negócio é esse? Não sabe por que é, pastor? É porque eu vou para Goiás. Mas vai fazer o que lá em Goiás, irmã Cida? Eu vou conhecer meus amigos do Face. Não, pastor, nós foi, e depois ela contou: pastor, a gente foi lá para Goiás e foi uma benção, a gente falou de Jesus, a gente orou e Jesus curou, a pessoa entregou a vida para Jesus, ela está indo para a igreja, irmãos, aos 70 anos de idade. Então para dessa lenga-lenga aí, esse mundo não dá não, os melhores dias e melhores anos ainda estão para surgir na nossa vida. Eu sei que eu vou falar agora é muito profundo, mas é necessário. Como pastor, irmãos, a nossa essência é sempre lutar pelo casamento, pela família. Jamais vamos incentivar os casamentos serem desfeitos, mas também não podemos esconder a realidade. Às vezes já ficou longe demais. Não porque Jesus não tem poder para mudar. Jesus tem poder para mudar qualquer pessoa e qualquer situação. Amém, igreja? E às vezes nós olhamos e pensamos: com aquela pessoa eu era feliz. Só que às vezes aquela pessoa já está com outro, ou com outra, já tem filhos, e você viveu dias mágicos. Deus coloca essa frase na minha boca, eu não falei nos outros cultos essa frase. Você olha aquele relacionamento que você teve, você diz: eu vivi dias mágicos com aquela pessoa. E você se pergunta: será que você pode ser feliz como você era? E Deus manda dizer para você: não, você não pode ser feliz como você era. Você será ainda mais feliz. Com Jesus, o melhor ainda está para acontecer. Você toma posse disso? Como nós alcançamos isso? Olhando para Jesus. Maria entendeu isso, ela teve essa revelação. Ela entendeu que ela precisava ir até Jesus. É Jesus, irmãos, que define o propósito da nossa vida. Ele é o seu Criador e o meu Criador. Ele que pode revelar qual é a missão da nossa vida. Nós não vamos descobrir o propósito da nossa vida olhando para nós mesmos, para dentro de nós, o nosso histórico, a nossa família. Nós não vamos descobrir o propósito da nossa vida olhando, ouvindo o que as pessoas têm para dizer. Não, isso só vai trazer mais problemas. Nós precisamos ir até Jesus e deixar Ele revelar a missão da nossa vida. Quando você tem uma missão na sua vida, irmãos, os projetos, as circunstâncias, elas mudam, mas você está sempre para frente e sempre avançando. Veja bem, nós temos que ter projetos na vida, amém, irmãos? E fizemos recentemente o projeto de vida, mas nós não podemos ter uma vida de projetos. Existe uma diferença em você ter projetos na vida e ter uma vida de projetos. Uma vida de projetos significa que você só vive aquele projeto, e quando ele acaba e quando ele se altera, você não sabe fazer. Na linguagem dos mais moderninhos hoje, fica bugado o negócio lá, travou o negócio. Esses dias, pastora Thalita e eu, nós tivemos uma experiência que nós fazia já 15 anos que nós não tínhamos. O meu filho, ele passou 3 dias na casa de um, minha filha foi estudar em outro lugar, e durante 3 dias, irmãos, só ficou a pastora Thalita e eu em casa. 3 dias, a gente almoçou só nós dois, a gente jantou nós dois, e teve uma hora que um olhou para o outro e falou assim: você está vendo que uma hora vai ser só assim. Irmãos, e deu um frio na barriga. Que nós chamamos o ninho vazio. Quantos casais, eles dedicam 20, 25 anos a cuidar de filhos. Eles vivem projetos. O projeto acaba, bugou, travou, não sabe o que faz. Ele vive para aquela profissão. Alguma coisa acontece que ele não consegue fazer aquela profissão, a vida dele trava. Assim, irmãos, nós temos que olhar para Cristo e não ter uma vida de projetos, mas ter uma vida de propósitos.
Deixe o Senhor trazer a direção para a sua vida. Deixe Ele revelar qual é a missão dEle para você. E assim a sua vida, ela vai passar por momentos, por alternâncias. As circunstâncias vão mudar, projetos vão acabar, projetos vão se iniciar, projetos vão se alterar. Mas você sempre estará em movimento. Fala para o seu irmão, sempre para frente. Diga para ele aí. Diga bem forte para ele assim: com Cristo, o melhor está sempre à frente. Irmãos, comece aonde você está. Se você olhar todos os milagres na Bíblia, Jesus sempre pegou as pessoas e disse: o que vocês têm? Na multiplicação dos pães e peixes, você lembra dessa história? Chamou os discípulos: o que vocês têm? Ah, Jesus, só achamos 5 pães e quantos peixes? 2, só achamos isso. É com isso que eu vou começar. Chamou aqueles serviçais e falou: o que vocês têm? Nós temos água. O vinho poderia ter vindo de outra forma, um vendedor passar na frente, Jesus podia orar para aparecer dinheiro e comprar, mas Jesus não. O que vocês têm? Preste atenção, irmãos, muitas vezes quando nós começamos a pedir um milagre de Deus, nós sempre começamos a pensar algo de fora para dentro, nós começamos a pensar que algo externo aconteça, que venha até nós, e não começamos a olhar aquilo que nós já temos, aquilo que Deus já nos deu, as pessoas que já estão conosco, o recurso que já está em nós, que vai ser multiplicado. Uma pessoa precisa de uma direção de Deus, ela começa a orar: Deus, faz alguém falar alguma coisa para mim. Ah, se soubesse que eu vejo aqui de cima, né? E a gente começa a orar: será que alguém vai me parar? Se alguém vai me dar uma palavra? E a Bíblia está fechada na nossa mão, e Jesus quer falar com você através da sua Bíblia. Claro que Deus pode usar pessoas de fora, irmãos, com certeza. Mas o milagre começa com aquilo que nós já temos em nossas mãos. Comece a entrar em movimento, use aquilo que você tem, comece a valorizar aquilo que Deus já te deu. Talvez você está falando assim: eu precisava assim de uma mega direção, uma palavra assim que me instruísse de sabedoria para eu melhorar as minhas finanças. E Deus está usando a esposa do lado. Mas a gente está teimoso. Irmãos, eu busco muitas ideias e projetos para a igreja, mas os melhores projetos, as melhores ideias, sabe sempre de onde vieram? Daqui de dentro mesmo. Sempre ouvindo as pessoas: pastor, por que a gente não faz isso? Pastor, por que a gente não começa a realizar isso na nossa igreja? Irmãos, o milagre de Deus vai ser derramado na sua vida, e Ele vai começar com aquilo que já está na sua vida. É preciso nós termos sensibilidade. Se coloque de pé. Comece aonde você está, com o que você tem. Você talvez não tenha muita fé, comece com a fé que você tem. Comece com a fé que você tem. Talvez você não tenha fé e esperança para consertar este casamento. Olhe para cá. Mas você tem fé para sentar na frente da pessoa e começar a conversar? Começa por isso. Fala: Deus, eu não tenho fé que esse casamento pode ser consertado, mas eu tenho fé para sentar na frente da minha esposa e falar assim: nós temos que conversar. Presta atenção. E aí você usa a fé para isso. E depois que vocês sentaram frente a frente, você diz: agora Deus me dá fé para eu começar a falar. Agora Deus me dá fé para colocar as palavras na minha boca. Talvez você não tenha mais a esperança de um emprego, pede fé para mudar o currículo pelo menos. Porque os irmãos sabem que tem hora que a gente não tem mais nem fé para fazer isso. Não é verdade? Fala: Deus, eu não tenho fé para entregar mais currículo, mas eu tenho fé para sentar na frente do computador e mudar o currículo. Aí você pede fé para aquilo. Aí depois você pede fé para imprimir. Ô louco, pastor, Deus me dá fé. Os irmãos sabem, porque às vezes, irmãos, a luta é tão grande, nós perdemos a esperança. Deus agora me dá fé para entregar. Comece aonde você está, com aquilo que você tem. E se esforce, irmãos, se esforce. Há milagres de Deus, presta atenção, que eles acontecem de forma instantânea. Há milagres que acontecem de um processo. Aquela água não foi transformada em vinho instantaneamente. Quando Jesus disse: peguem essa água e levem ao encarregado, eles tiveram que ter fé, porque eles não sabiam o final da história. Nós já sabemos, mas eles não sabiam o final da história. Eles tiveram que ficar carregando água. Agora você imagina a bronca que eles iam levar. Talvez imagine o carregado e mandando eles embora. Eu pedi visto, estão trazendo água. Talvez o medo, aquela reação do chefe dele.
Mas eles tiveram que ter fé. E foram se esforçando durante a caminhada. E na caminhada, Deus vai fazendo milagre. Por isso, esteja sempre em movimento. Esteja sempre perseverando. Nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus trouxe cada um de nós aqui neste lugar. Pois Ele está vendo o seu coração. Ele sabe que não está sendo fácil essa transição na sua vida. Essa adaptação. Ter que se reinventar. Um mundo novo. Profissão nova, uma realidade nova de vida. Mas Ele trouxe aqui você nessa noite para dizer: meu filho e minha filha, você não está sozinho nisso. Ele quer pôr essa palavra de esperança no seu coração. Você vai conseguir. Eu vou repetir: você vai conseguir. Como Josué conseguiu, você vai conseguir. Ele está contigo. Queria que você levantasse tuas mãos, começasse a orar a Deus. Senhor, eu quero orar neste momento, Pai, por aqueles que perderam algo tão precioso na sua vida. Talvez olhem para trás, Senhor, e lembram daqueles dias, ó Senhor, daqueles lugares. E talvez, ó Pai, se perguntam: será que um dia eu ainda posso ser feliz? Será que um dia eu ainda posso viver aquilo que eu vivi? Pai, mas nós cremos, ó Senhor, que o Senhor não somente pode restituir, mas o Senhor pode fazer ainda melhor, ó Senhor. Esta é a essência de estarmos contigo, Deus, que o melhor ainda está para acontecer, Senhor. Que Deus, ó Pai, que os nossos corações sejam renovados de esperança nesta noite, Senhor. Que todo, Deus, ó Pai, desânimo, Deus, ó Pai, em relação aos dias que estão por vir, caiu por terra, Senhor. Toda a preocupação que está em nosso coração sai agora, Senhor. Que nós possamos ter paz diante dos desafios que estão à nossa frente, pois nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Você que está passando por mudanças e transições na sua vida, põe a mão agora sobre a sua cabeça. Você precisa de uma intervenção de Deus agora. Talvez os teus filhos agora estão adultos, você não sabe mais como lidar com isso, você não sabe como agir. Comece a clamar agora: o Senhor faz um milagre, Senhor. Talvez o seu milagre não é uma água a ser transformada em vinho, mas é a sua mente receber agora uma direção, uma estratégia. Talvez o seu milagre agora é a prosperidade desse negócio. Talvez o seu milagre hoje é a restauração deste casamento.